noite, pessoal. Mais um programa Saúde Integrativa. Hoje estamos com um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre a programação que nós temos na construção durante o evento que nós vamos ter hoje. Nós vamos estar aqui entrevistando a arquiteta da obra. É um momento maravilhoso, mais um momento grandioso para a gente. Eu falo que hoje a gente vai falar um pouquinho também de espiritualidade, porque da maneira que eu conheci a Ariadne, convido muito ela, eu chamo ela de Ari, né? Então, é um programa ao vivo e a gente vai estar batendo um papo maravilhoso. Eu sou Ana Keila, terapeuta integrativa, estou falando aqui de Caruaru, ao vivo para vocês, pela TV Caruara, pelo espaço de Escola de Terapias Ana Keila, né? E vamos conversar um pouquinho. Se vocês quiserem entrar ao vivo, deixar alguma pergunta, fique à vontade. E segue a gente, compartilha. É um momento maravilhoso que vocês estão construindo junto comigo, Ana Keila, tá? Aqui está a Ariadne, ela vai se apresentar um pouquinho, falar de onde ela veio, como é que ela chegou no curso, sua trajetória, um pouquinho da sua vida. Boa noite, pessoal. Me chamo Ariadne Valença. Eu sou de Pesqueira, né? Mas no momento eu moro em Caruaru. Na verdade, tem 13 anos que eu estou em Caruaru, né? E, assim, já tem 6 anos que eu realmente sou arquiteta formada, né? E a arquitetura foi uma área que eu sempre quis, né? Desde pequena, adorava desenhos. Né? Então, maquetes, então. Adorava também desenho, maquete e tudo mais. Então, assim, o segmento só tinha que ser esse, tinha realmente que ser arquitetura. E, assim, eu sempre gostei muito, assim, de casarios antigos. Então, assim, optei realmente por isso. Agreguei um pouco da arquitetura que eu adorava da minha cidade com os desenhos que eu adorava fazer, né? Então, Pesqueira tem um bocado de história, né? Pesqueira tem muita história. Formação que você fez para ser a pessoa. Essa influência da arquitetura antiga. Vamos falar um pouquinho de Pesqueira, então. Vamos cutucar isso aí. Pesqueira, ele tem influência de quê? De que povos? Quem foi que chegou por lá, colonizou? Tem alguma ideia aí de... Isso. Na verdade, Pesqueira, ela é formada por uma área indígena, né? Toda a sociedade, civilização de lá. E a arquitetura de lá é uma arquitetura eclética, né? Então, assim, foram... Deixa eu ver se eu lembro. Não, mas assim, por exemplo, tem traços de portugueses, ingleses, né? Porque os desenhos de lá, sempre que me reporto, não só dos povos indígenas de lá, mas também a arquitetura dos povos antigos por ali, né? Isso. Então, a arquitetura, os designs das casas, os sobrados, deve ter sobrados, né? Sobrado, de questões tem bastante. Portuguesas, né? Isso. Pronto. Mas quando tu terminou o curso de arquitetura, tu continuou aqui em Caruaru. Isso. Né? Você faz outro segmento também na sua vida profissional, né? Que é uma pessoa que trabalha na área pública. Isso. Não é isso? Isso. Mas aí sempre teve essa pegada de fazer os atendimentos paralelo a isso, não com um espaço físico, mas um espaço virtual que o pessoal te convidava. Isso. Hoje eu trabalho home office, né? Então, assim, todos os projetos que eu pego, realmente, assim, não tem espaço físico, mas realmente, assim, dá para ter uma demanda grande. Porque, assim, quando a gente passou pela pandemia, a gente realmente teve que se reinventar de alguma forma. Então, as pessoas também tiveram a necessidade, né, por estar mais tempo em casa, de realmente ter um ambiente mais acolhedor, aconchegante. Isso te ajudou, então, não foi? A pandemia ajudou muito a gente a se reinventar de alguma forma, né? Que bom. Então, permaneci. Graças com a essa Deus. Pegada, isso. Pessoal, vou contar um pouquinho para a gente começar a nossa história, né? Há mais ou menos uns 3 anos, uns 2 ou 3 anos, quase finalzinho da pandemia, estava eu tenho amizade com o pessoal da área de trilhas, conhecer os sítios e matos, e aí eu vim observando a nossa querida, junto com o esposo que está aqui no estúdio também, filhos, e a compreensão com a natureza, a compreensão sobre a preservação. Então, a gente estava lá na trilha e, de repente, alguém pensava em deixar alguma coisa no meio da trilha. Então, ela ia lá, na preocupação, né? Então, isso é um exemplo, não só para ela, como também para o filho dela, né? Seu filho está com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Então, veja, ele era bem pequenininho, eu via muito ele sendo levado no braço pelo pai, levado no braço. E a preocupação de sempre estar. Essa preocupação, ela faz parte do contexto que é do Instituto da Escola de Terapias Ana Keila. Então, essa observação, quando foi o ano passado,
eu pensei, eu já tinha um terreno lá no Monte Verde, após a Morada Nova, não é isso? E aí eu comecei a conversar com ela, disse, você se interessa? Aí ela disse, por que você me escolheu? Aí agora eu estou contando a minha parte, que é a minha parte enquanto conjunto. Porque quando eu falo Ana Keila, Escola de Terapias, eu não falo só Ana Keila, eu falo de uma identidade. E a identidade é uma preocupação muito grande com o que a gente vai passar. Então, esse espaço precisava. Então, quando ela fez a entrevista comigo, que eu contei tudo para ela, né? Aí ela vai falar um pouquinho agora, justamente disso, esse encontro que a gente teve, fomos tomar um café, né? Tudo é muito, é um ritual do café. E né? assim, Ana, é mais a questão de identidade e conexões também, né? Porque assim, a gente não escolhe o profissional porque acha que o projeto que ele faz é legal, mas tem que ter também aquela questão de afinidade, né? E foi o que a gente teve, a gente se conheceu realmente em uma trilha, nas Já aventuras fizemos da um vida. bocado de trilha, né? Várias trilhas, Várias, né? Não foi só uma. Isso. Tem a de Petrolândia, que foi maravilhosa, né? Então, assim, há a conexão de pessoa e profissional. Então, também isso agrega muito valor ao que a gente faz. Né? Isso, então, assim, a partir do momento que você me procurou, me trouxe um desafio muito grande. Ela chega e diz, por que eu? Houve um desafio grande, né? Porque, assim, seu terreno realmente é um terreno muito declive, né? Ele tem uma parte, a traseira do terreno, é um terreno 10 por 20, e ele tem uma parte traseira, acho que a partir mais ou menos de uns 5 metros, Ela tem uma parte, chegam a ser a metade do terreno ela tem um declive. Uns 3 metros ainda, isso. Né? Isso. Então, assim, foi um desafio realmente muito grande, né? Porque, assim, poxa, a gente tem uma vista belíssima ali de serras, bonito. Né? Aquele verde lindo e assim, a gente quis tomar o partido para isso, né? Então a gente trabalhou a arquitetura ali envolvendo, fazendo com que a gente tivesse vistas das serras, né? Isso. Então a gente tomou partido realmente do declive do teu terreno, que realmente foi um desafio muito grande para a gente, né? Isso. E assim, quando eu levei para você a questão da gente trabalhar, não perder isso. Não estar aterrando. Aí você disse, oxi, vamos fazer aqui 2 salas. 2 salas de atendimento. E aí disse, a gente não pode perder também a questão da acessibilidade. Porque toda a estrutura, ela é pensando também nas pessoas que vão ter acessibilidade. Justamente. Não é? Cadeirantes, pessoas com dificuldades, idosos, crianças. Não é? Então, tudo isso foi bem pensado. E a gente não gostaria de fazer algo que pensasse só no aqui e agora. Não foi assim? Isso. Porque, na verdade, gente, eu sempre converso isso com meu filho, também nos cafés. Né? Eu tenho um filho que está aí concluindo o curso de psicologia, agora em agosto de 2024. E eu dizia a ele assim, eu estou deixando esse legado para as próximas gerações. Eu não estou deixando só para o meu filho. Então, outros terapeutas que vão estar trabalhando junto com isso, eles vão dar continuidade. Ele é um instituto, mas ele não é algo de um sonho só meu. Tem várias pessoas que são englobadas nisso aí. Então, quando eu pensei no macro, né, é para que ele pudesse atingir todo mundo. Então, a gente vai ter um grande salão, vamos. E aí fomos construindo. No dia que ela apresentou, pessoal... eu ainda me tira lágrimas, porque assim, foi eu sei que foi desafio. Foi desafiador. Mas a gente pensou na claridade, na obtenção de luzes. E ela tinha ainda mais outros desafios. É o sonho da gente ter uma biblioteca, né? Uma biblioteca pública, né? Para que as pessoas pudessem não ter uma biblioteca específica com algo muito surreal. Mas algo que trouxesse para as pessoas estudar física quântica, né? As pessoas poderem sentar, ter um espaço aconchegante para que fizesse essas suas pesquisas, fizesse seus estudos. E ao lado vai ter um café. Justo. O café nos acompanha, E né? assim, é o que a gente sempre vinha falando, né? O teu espaço ali veio para somar. Porque assim, no local que a gente tem uma comunidade próxima, que é uma comunidade carente, né? Sim. Então assim, o teu espaço realmente veio para dar assim uma positividade, uma soma, agregar ainda mais aquele local, né? Isso porque assim, a gente vai estar trabalhando com vários tipos de processo público. O público de lá, né? Isso. Então, assim, só veio realmente agregar, a somar realmente aquele empreendimento. Quando a Ari está falando da questão do público, que nós sempre fazemos trabalhos sociais. Tanto é que nos tornamos instituto para que a gente venha dar continuidade ao trabalho social. O que é esse trabalho social? É um trabalho em que a gente veja que o outro
solta um sorriso. Se sinta valorizado. Isso. É um trabalho em que todas as pessoas podem trabalhar juntos e não vão se sentir diferenciadas. Isso. Porque a gente trabalha essa questão, não é uma questão de partido ou de classe, ou de cor, ou de altura, ou de sexualidade. Não é isso. É a pessoa se sentir feliz. Isso. E quando a gente pensa, quando a gente conversando, né? Porque, assim, o primeiro momento que eu tive com a Ana, quando ela me trouxe o desafio, a gente teve reuniões, né, para me poder entender a necessidade que ela tinha para aquele ambiente, para a sociedade em si, né? Então, assim, quando a gente fala em arquitetura para um ambiente em que fala em saúde, é mais desafiador ainda, né? Porque, assim, a gente tem que pensar como um todo, né? Então, assim, foi a questão da arquitetura, a gente trabalhar com tudo minuciosamente, pensando como um todo, um local do qual eles chegassem e se sentissem bem, se sentissem acolhido, né? Tanto é que, assim, a gente tem 2 blocos, né? A gente está trabalhando com 2 blocos. Num desses blocos, a gente tem um grande salão, que vai ser a biblioteca, vai ter um espaço realmente para exposições e um café. E a gente vai ter um outro espaço maior, que vai ser para realmente... trazer mais pessoas. A gente meditações, tudo mais, né? Isso falou que em torno de 68, mais ou menos, 64 pessoas. Que vai caber no espaço. Então, esses 2 blocos, a gente une eles a um pátio verde, né? Que é a divisória entre o primeiro espaço e aí vai ter um espaço para poder chegar nesse outro, que é um espaço bem alto, né? Eu disse a ela, faça uma coisa aí bem alta para a gente, com janelas, né? Que ela vai falar das janelas. Entre um bloco e o outro, a gente agregou o meio, né? A gente trouxe o eixo como a natureza, porque realmente, a partir do momento que a gente está falando de saúde, a natureza em si, a conexão que ela traz para a gente, ela traz melhorias também, né? Então, assim, a gente vai agregar muito verde a esse projeto também. Já estamos agregando isso. A gente está muito preocupado com o espaço ser o mais simples possível, não vai ter nada requintado com os materiais, né? Nós vamos pensar nas janelas grandes, com vidros, mas a gente vai pensar assim, um piso simples, vai ser puxado um piso de cimento, vai ser utilizado um impermeabilizante nesse piso de cimento, que, assim, é uma coisa com suspense, né? Porque é a modernidade da arquitetura, né? Dos projetos, é trabalhar com esse material. Então, quando você chegar no local, ele vai ter o espaço que você não vai se sentir inibido. Essa é a nossa pretensão. Porque se a gente vai falar com uma grande pluralidade, a gente tem que falar que não vai inibir as pessoas, não vai deixar elas à vontade. Então, quando elas veem o espaço, elas vão ter vontade de ficar sentadas, deitadas. Então, a gente está pensando num espaço bem amplo, né, e tranquilo, porque eu ainda, graças a Deus, é uma rua, mesmo que ela não tenha sido calçada, mas ela é muito tranquila. O espaço vai ficar seguro. Breve, nós vamos estar tirando umas fotos por lá, né? A gente vai ter não vai ter entrada de carro, então vai ser vamos dizer, uma porta bem grande, que ela vai ter 2 metros de largura e ficou com quase 3 metros, né? Então, ela vai ter uma abóbada, né, marcada, bem massa lá, reverenciando, claro, que a professora de história, né, foi dar uma pesquisada, para que, quando você chegar, ela vai... Eu digo a palavra certa, né? Oponente. Quando você chegar lá, você vai dizer assim, meu Deus, que lugar. Ele guarda um segredo, né? É um espaço grandioso e, ao mesmo tempo, simples e acolhedor. Porque é isso que a gente quer, né? Então, assim, a gente pensou a arquitetura justamente nisso. Como a gente está trabalhando com pessoas, né? A gente está trabalhando com seres humanos, então a gente quis agregar tudo isso, né? A gente quis agregar harmonia, estética, bem-estar, acolhimento, conforto, tudo isso. Quando as pessoas olharem, não é só pelo trabalho que a Ana Keila e junto uma equipe massa que a gente tem construído, mas fazer com que a pessoa se sinta confiante. Sim. Porque eu estou trabalhando com saúde, até estava conversando uma coisa essa semana com as minhas 2 colegas lá da clínica, né? A Irene e a Cristina. Trabalhar com reiki é uma coisa muito delicada, né? Primeiro, se eu não acredito, o meu público não acredita. Meu cliente que é atendido durante esses 23 anos não vai acreditar. Mas a gente tem resultados aí, tanto na área da prática integrativa, dentro de hospitais, dentro do SUS, dentro das faculdades em Portugal, né? Ele não é uma coisa local, não foi naquele que inventou. Mas essa credibilidade, ela tem que se somar a essa arquitetura.
Porque quando a pessoa chega lá e diz, vou fazer um tratamento de reiki, eu vou fazer um tratamento com florais, eu vou fazer um tratamento com aromaterapia, vai ter os profissionais da Ayurveda, né? Eu estou trazendo aí a natureza. Então, a Ayurveda é uma medicina de 6.000 anos que existe aqui no planeta, principalmente na área da Ásia. Então, lá o pessoal do Japão, o pessoal hinduísta, é uma das disseminações do pessoal da Hare Krishna. Então, a gente está trazendo conceitos disso aí para dentro do nosso trabalho dos povos antigos. Povos que trabalhavam com a cultura natural. Então, a gente vai trazer o pessoal da modernidade, a fitoenergética. Então, nós vamos ter profissionais para trabalhar só a homeopatia. Então, trabalhar a homeopatia, eu estou buscando um profissional, mas todos os profissionais trabalham dentro da sua construção com reiki. Então, todos são sintonizados no reiki. Por que reiki naquilo? Isso não é uma obrigação minha, mas é uma sensibilidade energética, porque o espaço, ele tem uma alma já. Então, hoje ele tem um muro de 4,20 metros, mais ou menos, de altura. Né? Ele está todo murado. Nós já temos uma cisterna para 12.000 litros construída. Nós temos uma fossa séptica que já está na calçada. Não é isso? Então, a gente está construindo algo que ele tá sendo incubado. Então, os novos projetos, construir workshop, construir cursos, é para gerar uma fonte energética do dinheiro para que nós possamos continuar a construção. Então, não é algo, você vai fazer com isso, com aquilo. É uma construção de grão em grão. Então, os próximos eventos é justamente para dar continuidade ao projeto, que é um projeto que beneficia, não é o meu ego, é um projeto de vida, claro. Beneficia mas vai beneficiar todos, né? Muita gente, porque o reiki ele é invisível. Não é porque ele é invisível, ele não exista. Porque só em a gente estar pensando aqui, a gente já está gerando um grande campo de energia, porque a gente acredita. Isso. Não é assim? A gente acredita porque as pessoas recebem a energia reiki, as pessoas que estão dentro daquele projeto estão visibilizando muitas outras coisas na sua vida. E é um projeto para o resto das nossas vidas. Ele não é um projeto para agora a curto prazo. Isso. Ele é um projeto para toda a vida, ele é um projeto de espiritualidade. Ele não é um projeto que vai trabalhar uma linha filosófica da espiritualidade. É um projeto que ele vai criar um templo. Quem olha para lá vai ver, depois de construído, né? Porque pela arquitetura da planta que a gente viu, né? Ela me entregou a planta em 3D, no AutoCAD, que chama. Isso, eu te entreguei a planta em 3D e te entreguei também em SketchUp, né? Que é geralmente o que a gente usa para fazer mostrou tridimensional, o vídeo vai mostrando como vai ficar por dentro. É fantástico. Você trabalha, é uma profissional, pessoal, excelente. Ela entendeu o chamado. Isso é um chamado, né? Um propósito. Porque a natureza, ela precisa disso. Ela precisa que a gente plante hoje para que no futuro fique para as próximas gerações. A gente não está plantando algo aqui que vai ser, mais uma vez, uma coisa de um sonho de Ana Keila. Mas é para quem vai... Um dia eu vou deixar de estar aqui nesse plano. Mas lá vai continuar. E as pessoas vão dar continuidade a esse projeto. Né? Continuar trabalhando, continuar formando pessoas, crescendo, como eu digo sempre no antigo programa da semana passada, a gente falava da profundidade do bambu. O bambu, quando a gente planta, onde tem os 2 nós do bambu, você corta e enfia ele na terra. E ele fica lá, você olha, você pensa que não está tendo raiz, mas as raízes dele é 4, 5 metros para baixo. Ele só vem depois de 2 anos a crescer para cima, que chega a quase 10 metros. Então, nós somos isso aí. Estamos criando muitas raízes profundas, porque o vento que vier não vai nos derrubar. Isso. E o que é essas raízes? O que são essas raízes? Essas raízes são chamadas de conhecimento, criatividade, fé. A gente precisa resgatar esse nome que está tão pequenininho e está se perdendo. É a fé. Nada acontece que não tenha sido aquilo que a gente já tenha plantado lá atrás. E a gente vai deixar essa semente. Né? De onde a gente estiver, a gente vai deixar para as pessoas, porque é muito importante isso. Muito importante. As pessoas perderam a fé. As pessoas querem as coisas palpáveis, seguras. Eu preciso de segurança. E é uma filosofia. O nosso trabalho é uma filosofia.
A gente precisa entender que tudo aquilo um dia vai passar. Mas esse local, ele tem uma memória, ele tem uma história. E tem um sonho, né? E ele tem as pessoas que vão poder, porque ele vai gerar rendas. Eu não quero ainda me adentrar nessa parte, mas ele vai fomentar a vida das pessoas. Vão ter oficinas que vão ser feitas lá para esta comunidade que você visibilizou e que a gente olha de longe lá a comunidade, né? Que deve ter uns 50 ou 60 pessoas não vivendo numa situação favorável. Isso não é. E eu vou poder continuar fazendo meu trabalho. Mas elas não vão entender que aquilo é um assistencialismo. Elas vão entender que vão ter que gerar a própria renda. Se for um curso de horta, porque eu já contactei com pessoas para trabalhar com a parte de horta, né? Se for para a questão de visibilidade da produção manual de alguma coisa, que eu não vou trazer agora, elas vão poder aprender no nosso espaço. Sim. E elas vão dizer assim, eita, eu peguei a vara, fui buscar as minhocas para pescar e agora eu estou pescando. Talvez ninguém olhe para mim nunca mais, eu não veja mais. Porque foi assim que aconteceu com vários alunos meus. Mas estão-se embora. Vão-se embora cuidar da sua própria vida. A gente tem que dar às pessoas o que a gente dá aos nossos filhos. Independência. Autonomia. Não é? Isso. Então, por isso que eu digo sempre, a gente precisa deixar o nosso legado. Agora, de que forma esse terreno está ficando? De que forma? Respeitoso, né? Para que no futuro... Eita, não ficou legal isso aqui. E agora? Vamos ter que tirar isso daqui. Né? Tanto é que a gente vai ter na primeira parte o primeiro andar e no segundo ainda temos mais 2 consultórios com um banheiro só. Embaixo, a gente pensou bem para poder economizar o espaço, um banheiro acessível, né? Que vai ser o banheiro feminino, e um banheiro masculino, para que todos possamos utilizar esse espaço entre a primeira parte, né, onde está a biblioteca, e o segundo, que é um espaço grande, para que as pessoas tenham a natureza, tenham as plantas, vão ter as plantas acho que é na vertical, não é isso? Podemos colocar nas paredes, né? Isso. Esse plantio. E ao lado é onde vai aproveitar a parte da rampa para dar acesso a mais 2 salas embaixo. 2 salas, isso. Não é? Isso. E aí, fala aí das nossas janelas claras que nós vamos ter. Então, assim, aí a gente realmente está trazendo, a gente trouxe, né, para esse projeto, justamente iluminação e ventilação natural, porque isso agrega benefício aos usuários também, né? Não só aos usuários, como também ao profissional. Então, o ambiente, como por si só, a gente pensou como um todo, não só em relação à cor, textura, o material que a gente está usando, mas em relação à ambientação como um todo, né? Ele é bem harmonizado. Ele é muito harmonizado, muito harmônico. Né? A gente realmente pensou em trazer essa integração da natureza com ambientação interna com externo, entendeu? Para realmente isso trazer mais acolhimento para quem está... Principalmente que a gente vai ter, como eu te disse, né? A gente vai ter momentos que vamos passar o dia todo. A gente chama isso de imersão. Isso. Aí, então, assim, isso a gente precisa realmente ter um ambiente muito confortável. Graças a Deus, é dessa forma. Isso. A gente está muito feliz com a sua visita aqui ao nosso espaço. Esse podcast é um podcast histórico, né? Porque vão ter outros que vai ser o lançamento, né? Então, são etapas. É porque a gente está trabalhando com etapas, né? Isso. A gente precisava... aos pouquinhos. Dar uma parada. A gente deu uma parada já tem, acho que 1 mês, né? Vai entrar para 2 agora. Vai entrar para 2 meses E agora. Aí a gente está pensando justamente para que essas próximas etapas a gente vá fazendo com muito... Vamos dizer, com muita sensibilidade. Não fazer algo no rompante. Não é? Porque até porque a gente está trabalhando para pessoas, né? Então, a partir do momento, isso a gente tem que ser sensível para a gente realmente... e principalmente por a gente estar sabendo que a gente está trabalhando nessa área de terapias, né? Então, assim, tem que ser algo mais sensitivo, né? Isso. Com conexões, né? A gente está trabalhando com energia, com saúde, e a saúde sendo o principal. E sempre lembrando que a gente está trabalhando a saúde da pessoa na parte física, na parte mental, na parte emocional. Isso. E a espiritual é esse conforto, é essa tranquilidade que as pessoas precisam adquirir. Então, vão ter momentos que a gente vai fazer imersões para que as pessoas adquiram nessa prática, elas possam levar isso para a vida delas. Isso. Porque o que a gente traz muito hoje, não digo pós-pandemia mais, porque a gente já passou um bocado, mas vamos falar bem antes dessa eclosão. Nós temos a questão da dificuldade emocional de concentração. Hoje nós trabalhamos com crianças. Eu e você, a gente trabalha com crianças. Isso. E a gente tem percebido que a dificuldade dessas crianças
são inúmeras. Então, o público principal são as crianças. São as crianças. São as crianças. Isso. Vamos trabalhar com crianças, não é? Crianças, independente de que estejam na escola pública, na escola particular, elas vão estar todo mundo junto, porque criança é assim. Adulto faz a diferença, mas criança, quando está tudo junto, é tudo criança. Não tem essa história, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Então, tudo é brincando, sabe? Então, vamos ensinar a meditar. Algumas vão ser iniciadas no Reiki, que é um grande projeto para o próximo ano. Eu vou estar iniciando crianças, né? Não precisa que ela saiba ler. Não precisa. Ela vai aprender a se concentrar. O primeiro exercício dela é trabalhar a meditação. Que é importante. A meditação, ela precisa entender que o corpo dela precisa de respeito. É um grande templo, o corpo. Então, o desafio para 2025 é que a gente vai trabalhar com crianças. Então, vão ter caminhadas, vão ter meditações, respirações. Então, esse método Ana Keila, para trabalhar essas iniciações no Reiki, perpassa pela meditação. Tanto é que já está começando agora, pessoal. Eu venho aqui convidar vocês, certo? Nessa fase que a gente já está no consultório novo. A gente vai... A rua é Evaristo da Veiga, 235, Maurício Nassau, por trás do Laboc, ali perto do Exército. Então, o que acontece? Nós vamos já estar com um grupo que eu tenho desde o período da pandemia, gratuito, trabalhando com Ho'oponopono. É uma meditação havaiana. Então, nós temos, salvo engano, dia 8 de junho e 25 de junho. São as 2 sintonizações que nós vamos estar trabalhando interno. No primeiro grupo, nós vamos ter 10 pessoas. 5 vão ser desse grupo, que estão ganhando gratuito. Sabe? Vai ter um e-book para eles, com certificado e tudo, de carga horária, das 15 horas às 17 horas. E eles voltam 21 dias praticando para fazer isso aí. Eles voltam no dia 20, é o último sábado do mês de junho. Acho que é 25, dá mais ou menos isso. Que é 8 com 21 dias. Então, é dia 29 de junho. Eles voltam e vão fazer outra etapa e vão falar um pouquinho de como foi os 21 dias dessa tarefinha de casa. Olha a professora. Essa tarefinha, no qual, como foi praticar de 5, 10, 15, 20 minutos de meditação. Você conseguiu que... Então, a gente vai criar parâmetros, metodologias, para que ela consiga, através dos exercícios... Isso é até bom, né, Ana? Porque hoje em dia a gente vive numa correria tão grande, que a gente não tem nem... Mas quem puder só 5 respira minutos... porque é o jeito. Mas, assim, a correria é tão grande que a gente vai atropelando tudo. A gente não tem... Às vezes, a gente não tem um tempo para a gente, né? Então, a gente está chegando no finalzinho do nosso momento. A gente vai ter outro momento para conversar um pouquinho sobre meditação. Eu só queria lançar hoje isso para vocês, né? Mas dia 25 de maio, nós vamos ter a turma de Reiki 2. E no dia 15 de junho, nós vamos ter Reiki 1. Então, fica ligado, tá? Então, quais são as suas palavras agora para o nosso final? Na verdade, agradecer a você, né? Gratidão. Agradecer, assim, o respeito, a amizade, o carisma, a cliente que você não só como cliente, mas também como amiga, né? E, enfim, isso. Você está bem engajada nisso. Isso. É um projeto valoroso, né? É um projeto bem criativo. Isso. Você até, assim, diz, meu Deus, será que eu vou conseguir? Você conseguiu já. Já conseguiu. E, assim, foi maravilhoso. Na verdade, está sendo maravilhoso trabalhar contigo, porque, assim, a gente é bem transparente, né? E você é uma pessoa muito acessível a ouvir, a entender o que a gente conversa, né? Então, assim, está sendo uma experiência muito bacana, né? Logo a gente vai ter essa primeira inauguração, que é a construção. Isso. A gente provavelmente vai ser depois de setembro, né? Porque é uma térreo e primeiro andar, então a gente precisa de um tempo, mas aí está voltando para a gente estar conversando. Então, agradeço a todos que nos acompanharam nesse programa maravilhoso. Olha, Saúde Integrativa é justamente isso. Deixar para vocês o legado da importância, do respeito, né? Da diversidade, do amor e do carinho. Tá bom? Gratidão, certo? Siga a gente, compartilha. Está sendo lançado agora na TV Caruara, mas acho que amanhã ou sexta-feira a gente está publicando, tanto no nosso YouTube de Ana Keila, terapeuta, como também no Instagram do Instituto de Terapias Ana Keila. Gratidão, beijão!